Boa noite a todos, muito bem-vindos. Eu estou muito feliz hoje com essa exposição do Sarubi, que, além de um grande artista, foi um amigo muito querido. De hoje, aqui na minha galeria, abrir a exposição dele, e uma exposição que está tão linda, me dá grande alegria receber todos aqui que tinham e têm ainda uma ligação com o Sarubi. Agora eu vou passar a palavra para o Alex. Quero agradecer também a Sheila, ao Renato, que estão aqui para participar da mesa. Obrigado, Edna. Obrigado a todos pela presença. Eu sou Alex Cerveni e eu sou um artista. E o Valdir é o meu pai artístico, assim, né? Quando eu tinha criança ainda, o Valdir dava aula numa escola do Estado e ele era professor de teatro. E era fabuloso como professor de teatro, era muito divertido e tudo mais. Quando era no Experimental da Lapa, um dia ele percebeu uma mudança no meu trabalho. Ele falou, nossa, que legal esse trabalho, como está diferente. Eu não via essa mudança, né? Aí ele falou, não, vamos pegar os outros, colocamos tudo em ordem. Aí ele falou, você não percebe a diferença? Para mim era tudo... Eu tinha acabado de ganhar uma tinta prateada e nesse desenho justamente eu tinha colocado umas estrelinhas na janela ali, né? No céu. Então, para mim, aquilo era grande mudança, né? Tinham surgido estrelas no céu, né? Ele tinha acho que ele tinha um ódio particular por esse estereótipo da estrela. E ele... mas não é bem disso que eu estou falando, né? Não é bem disso. E aí, enfim, aí olhando, eu falei, quantas pessoas tem aqui? Uma. Aqui, uma. Aqui, uma. Aqui, uma. E aqui? Aí que eu percebi, tinham 2 pessoas. Pela primeira vez, né, naquele processo longo, né, o cara sacou isso, né? Puxa, aconteceu alguma coisa na cabeça desse menino. Né, porque abriu-se aí alguma coisa, né? Enfim, esse dia foi muito legal, assim, eu saí muito contente porque dali imediatamente ele sugeriu que, né, agora vamos sair para fora, né? Vamos ver o que tem fora desse, né? Você sempre desenha o lado de dentro, agora vamos ver o que tem fora. Enfim, eu guardo com muito carinho esse desenho que eu fiz nesse dia, né, dessa visão exterior. Mas assim, nessa teoria que ele tinha, né, que era uma teoria muito bem estruturada de como ensinar arte, tudo parecia muito natural, né, mas tinha, enfim, tinha toda essa preocupação e tudo. Mas uma coisa básica, né, em todos os processos que a gente fazia lá, é uma coisa que a Sheila lembrou, né, e que é muito importante, a gente trabalhar a percepção do que acontecia de diferente nos nossos desenhos. Né, sempre dentro daquele espaço ali bidimensional da mesa, do papel, né, mas que na verdade era todo um diálogo interior da gente. E ele né, fazia com que a gente prestasse atenção, porque ele dizia que nessas coisas diferentes é que estavam as chaves das coisas novas, as coisas que a gente estranhava e que talvez a gente nem gostasse tanto, ou que aquilo, né, nos irritasse, incomodasse, que a gente prestasse atenção naquilo, né, que aquilo, né, podia ser a chave, né, de coisas futuras. E eu não vou falar mais porque eu acho que agora a Sheila vai surpreender a gente com o trabalho dela. Tá bom? Nossa, eu estou muito feliz de estar hoje aqui fazendo essa homenagem ao nosso amigo querido Valdir, que foi uma pessoa determinante na minha trajetória pessoal, na minha vida particular e na minha vida artística também. Hoje eu estou querendo homenagear, eu não vou falar tanto sobre ele, assim, do dia a dia, do contato, porque eu guardo uma lembrança não muito clara. Foi uma época muito conturbada na minha vida, quando eu conheci ele. Na verdade, o que eu quero falar hoje, eu quero fazer uma homenagem a ele com um trabalho que eu tenho começado esse ano a fazer, que seriam as performances. Então, eu comecei com ele, primeiro desenho, pintura, aí depois eu passei a fazer instalações, curta-metragens, e hoje em dia eu tenho feito essas performances que unem arte com culinária e que trazem o espírito do Valdir nesse trabalho. Então, o espírito que sempre norteou os seus ensinamentos para mim foi a humildade, o amor,
a paciência e a aceitação de si e do outro, sempre ressaltando o lado positivo de tudo e de todos. Para mim, o legado dele é de um grande humanista. Na verdade, eu teria adorado poder ter ele de novo aqui para bater um papo com ele, porque a minha cabeça de hoje está realmente muito diferente da minha cabeça de quando eu conheci ele, que eu tinha 20 anos. Tinha acabado de chegar no Brasil. Com certeza, o trabalho que tenho apresentado ultimamente, minhas performances de arte aliada à culinária, só pode ter origem em tudo que ele sempre me ensinou, de que a arte tem compromisso com a pluralidade e não com a discriminação. E é justamente sobre discriminação que eu tenho desenvolvido o trabalho hoje em dia. Eu gostaria de falar sobre a discriminação hoje. Nos dias atuais, estamos vendo no mundo todo, e principalmente na Europa, diversas manifestações de xenofobia, muitas delas endossadas por governos, como recentemente o governo francês, que deportou esse ano milhares de ciganos que estavam em acampamentos ilegais. Uma das lições que eu aprendi com o Sarubi é que devemos estar sempre atentos às nossas reações ao diferente. E o que seria esse diferente hoje? Seriam as opções sexuais que têm resultado em ataques xenofóbicos? O preconceito contra os nordestinos? A implicância com os muçulmanos, considerados todos terroristas? Termino citando aqui uma definição do Olívio Tavares de Araújo num texto de apresentação sobre Sarubi. Ele disse: a arte dele não é sinfônica, ela procura a contenção e a sutileza da música de câmara. Agradeço a presença de todos, muito obrigada. Bom, eu queria agradecer o convite, eu fico muito honrado por ter sido convidado a escrever esse texto dessa exposição e ter a oportunidade de falar um pouco sobre a minha relação com o Sarubi e também, principalmente, o trabalho dele, né? Então, eu conheci o Sarubi no Ateliê Livre. Eu era um adolescente, eu tinha 16 anos, isso nos anos 80. E naquele lugar, naquele ambiente, eu encontrei um motivador dos meus processos interiores, enfim, de uma linguagem como artista que eu me tornei. O Valdir era um homem de extrema cultura, a gente sabe disso, ele tinha uma biblioteca maravilhosa, toda semana eu ia ter aula e saía de lá com uma sacolinha de livros que eu lia e na semana seguinte eu devolvia, e foi assim que eu fui me tornando uma pessoa mais cultivada, né? Ele também tinha uma discoteca imensa e eu gravava aqueles discos e fitas. Enfim, ele foi uma porta para o universo do pensamento, o universo do sensível. E ele tinha lá o ritmo próprio dele, que ele sempre foi capaz de preservar, para o bem e para o mal, né? Porque isso também deixou ele um pouco alienado dos movimentos mais amplos, e ele tinha o processo próprio que ele preservava. Então, uma das frases que ele sempre dizia é o seguinte, né? Ansiedade zero, né? Controlar a ansiedade, porque a gente era jovem e queria fazer as coisas. E ele tinha uma coisa muito bonita, ele falava assim: não, se você faz uma coisa bonita hoje, uma coisa bonita daqui a 5 anos, outra coisa bonita daqui a 15 anos, quando você morrer, você tem 5 coisas. E já está muito bom, porque 5 coisas bonitas é muito difícil de fazer. Não é? Pô, já é uma grande coisa, 5 coisas que são de fato uma contribuição. E foi isso que ele fez a vida inteira. Quando você visita uma exposição como essa, você vê alguns objetos de arte, alguns quadros, que são maravilhosos. Não, ele fez muito mais do que 5 obras de arte maravilhosas, bonitas, e também tocou maravilhosamente a vida de várias pessoas, né, permitindo que essas pessoas florescessem. Então, de fato, Valdir foi uma pessoa muito especial. E é mais ou menos isso, Alex.